O envelhecimento é o processo mais natural e inevitável da vida, mas a sociedade moderna o trata como um tabu, um segredo que deve ser escondido e combatido a qualquer custo. O que Schopenhauer revelou, em sua visão crua e verdadeira, é que o envelhecimento não é apenas uma questão física, mas uma transformação profunda que toca a alma e o sentido da existência. Enquanto a cultura celebra a juventude e rejeita o envelhecimento, existe uma verdade incômoda que permanece oculta. O envelhecimento revela o vazio, a finitude e a fragilidade que todos tentam negar. Hoje vamos explorar essa descoberta esquecida, essa face escondida da vida que poucos têm coragem de enfrentar. Se você busca entender o que realmente acontece quando o tempo passa e a vida muda, inscreva-se e deixe seu like para acompanhar essa reflexão sem ilusões. Desde tempos imemoriais, o ser humano sempre reverenciou a juventude como um estado ideal, quase sagrado, uma fase da vida que carrega consigo a promessa de vitalidade, beleza e possibilidades infinitas. Porém, na sociedade contemporânea, essa admiração evoluiu para uma obsessão, que se traduz em uma verdadeira negação do envelhecimento, como se este fosse um erro, uma falha a ser escondida ou corrigida. Essa negação se manifesta de várias formas, muitas delas visíveis e explícitas. A indústria da beleza, que movimenta bilhões a cada ano, se dedica quase exclusivamente a criar produtos e procedimentos que prometem retardar ou reverter os efeitos do tempo na pele, nos cabelos e no corpo. Cirurgias estéticas, cosméticos milagrosos, remédios e tratamentos são oferecidos como soluções definitivas para combater o inevitável. A mídia, por sua vez, amplifica essa mensagem, exibindo padrões irreais de beleza jovem como sinônimo de sucesso, felicidade e valor pessoal. As redes sociais, com suas imagens cuidadosamente filtradas e manipuladas, criam um ambiente onde a aparência jovem é não apenas desejada, mas exigida, reforçando a ideia de que envelhecer é uma falha moral ou social. Schopenhauer, com sua filosofia que rejeita ilusões e encarna a crueza da existência, denuncia esse comportamento como uma fuga desesperada da realidade. A negação do envelhecimento não é apenas uma questão estética, mas uma rejeição do próprio fato da mortalidade e da transitoriedade da vida. Ao esconder o envelhecimento, a sociedade esconde também a verdade essencial da existência humana. Tudo é passageiro, nada dura para sempre, e o corpo que hoje é vigoroso será amanhã fragilizado e gasto. Esse mito da juventude eterna cria uma pressão psicológica enorme sobre o indivíduo, que se vê obrigado a lutar contra o próprio tempo, sentindo-se culpado ou fracassado por envelhecer. Essa luta é dolorosa e desgastante, pois vai contra a natureza, contra a única constante que realmente existe na vida, a mudança. Além disso, a negação social do envelhecimento cria uma dissonância interna grave no homem. Enquanto seu corpo e sua mente se transformam, ele é bombardeado por mensagens que negam essa transformação, gerando um conflito entre a realidade do corpo e a fantasia da juventude eterna. Isso pode levar a uma crise existencial profunda, onde o indivíduo sente que perdeu o controle de si mesmo e do próprio destino. Schopenhauer sugere que a verdadeira sabedoria estaria em aceitar o envelhecimento como parte natural e fundamental da vida. Um processo que, embora doloroso, é necessário para o entendimento da nossa condição finita. Negar essa realidade é construir uma ilusão que, inevitavelmente, desmoronará diante do tempo, causando sofrimento ainda maior. O envelhecimento não é apenas uma sequência de mudanças físicas. Ele é, acima de tudo, uma metamorfose que afeta o âmago do ser humano. Enquanto o corpo sofre as marcas visíveis do tempo, a alma enfrenta um processo igualmente intenso e complexo, muitas vezes invisível aos olhos alheios, mas que se manifesta na profundidade da consciência. Schopenhauer enxergava esse processo como uma verdadeira transformação da alma, uma jornada dolorosa e inevitável que conduz o indivíduo a confrontar a sua própria finitude, a efemeridade da vida e a perda gradual das ilusões juvenis que até então deram sentido à existência.
Esse desgaste interior pode ser sentido como uma diminuição das forças vitais, da vontade de agir, do entusiasmo que outrora alimentava sonhos e planos. A alma, antes vibrante e cheia de expectativas, pode tornar-se mais cautelosa, melancólica, às vezes até resignada diante do inescapável destino do envelhecimento. Porém, essa transformação não precisa ser vista apenas como uma decadência ou um declínio. Ela também pode abrir espaço para uma reflexão profunda sobre o que realmente importa, uma espécie de amadurecimento espiritual que desafia o homem a abandonar as falsas certezas e a enxergar a vida com olhos mais claros e despidos de ilusões. A sociedade, no entanto, tende a ignorar essa dimensão interna do envelhecimento, focando-se exclusivamente nas aparências externas e nas tentativas de disfarçar o envelhecimento. Essa superficialidade dificulta a compreensão da verdadeira natureza desse processo, que é muito mais do que o simples desgaste físico. Ao rejeitar o envelhecimento, a sociedade rejeita também a possibilidade de uma sabedoria mais profunda que pode emergir com ele. Uma sabedoria que Schopenhauer via como essencial para uma existência autêntica. A transformação da alma pelo tempo é, portanto, um convite para a honestidade radical consigo mesmo. É reconhecer que as forças que nos impulsionam a buscar sentido e plenitude não são eternas, que nossas paixões têm um ciclo e que a aceitação da própria limitação pode ser um caminho para uma vida menos iludida e mais verdadeira. Essa aceitação, embora dolorosa, tem o potencial de libertar o homem da ansiedade gerada pela tentativa inútil de resistir ao envelhecimento, abrindo espaço para uma compreensão mais profunda da vida e da morte. A sociedade moderna, ao rejeitar e esconder o envelhecimento, acaba criando não apenas uma ilusão estética, mas uma verdadeira prisão para aqueles que avançam na idade. O envelhecer, que deveria ser um estágio natural e valorizado da vida, transforma-se em um motivo de exclusão e invisibilidade social. Schopenhauer nos ajuda a entender o peso desse processo, revelando que o medo e a rejeição do envelhecimento levam inevitavelmente à solidão e à alienação dos idosos. Ao negar o envelhecimento, a cultura dominante impõe um padrão de valor baseado na juventude, na produtividade e na aparência física. Aqueles que não se enquadram nesses parâmetros, os idosos, tornam-se marginalizados, vistos como irrelevantes ou até mesmo inconvenientes. Esse processo de exclusão não ocorre apenas externamente, mas também internamente, pois o próprio indivíduo pode começar a internalizar essa rejeição, sentindo-se invisível, desvalorizado e desconectado do mundo ao seu redor. A solidão que emerge daí é dupla: física, pelo afastamento social, e existencial, pela sensação profunda de não pertencer mais ao fluxo vital da sociedade. Schopenhauer entende essa solidão como uma das consequências mais cruéis da negação social do envelhecimento. Ela não é uma punição natural do tempo, mas um efeito perverso da cultura que privilegia o efêmero em detrimento do duradouro. A velhice, com toda a sua sabedoria e experiência, é desprezada e apagada da narrativa social, criando um vazio que pode ser devastador para quem o vive. A ausência de reconhecimento e acolhimento torna a passagem pelo tempo ainda mais dolorosa, deixando um rastro de isolamento e sofrimento que muitas vezes é invisível para aqueles que não vivem essa realidade. Mais do que um problema individual, essa solidão é uma questão social e ética. Romper esse ciclo exige uma mudança profunda na forma como a sociedade vê e valoriza o envelhecimento, reconhecendo-o como parte essencial da condição humana, carregado de dignidade e significado. Schopenhauer nos convida a olhar para a velhice com honestidade e humanidade, desafiando o preconceito e a ilusão da juventude eterna para construir um mundo onde o envelhecimento seja acolhido e respeitado. À medida que o tempo avança, não é apenas a aparência e o vigor físico que se transformam. A solidão, em suas múltiplas faces, torna-se uma companheira cada vez mais presente. Essa solidão, no entanto, não é meramente a ausência de companhia, mas uma condição existencial,
um estado de confronto íntimo com a própria essência. Schopenhauer, que dedicou sua filosofia à análise do sofrimento humano, aponta que o tempo, ao desgastar as relações e a vitalidade, conduz inevitavelmente o homem a esse encontro consigo mesmo, muitas vezes desconfortável e doloroso. A sociedade, em sua pressa e superficialidade, muitas vezes não reconhece essa solidão profunda que acompanha o envelhecimento, tratando a questão como um mero problema social a ser resolvido com atividades e distrações. Mas a solidão que o tempo impõe é muito mais do que isso. Ela é uma ruptura, um afastamento das ilusões e das distrações que alimentavam a identidade na juventude. É um momento em que o homem se vê despojado das máscaras que usou para sobreviver no mundo, confrontado com a crua realidade de sua existência limitada e finita. Nesse silêncio interior, surgem perguntas que não podem ser evitadas. Quem sou eu quando não sou mais o que eu era? O que sobra quando o corpo já não acompanha os desejos da mente? O que fazer diante da iminência do fim? Esse diálogo solitário pode ser uma fonte de angústia e desespero, mas também de profundo autoconhecimento e transformação. Schopenhauer nos lembra que esse encontro consigo mesmo é uma etapa fundamental para a compreensão da vida em sua totalidade, uma passagem que poucos conseguem transpor com serenidade. Reconhecer essa solidão não é sucumbir à tristeza, mas aceitar a realidade com coragem. É permitir que o tempo nos revele não só a fragilidade da carne, mas a força da alma que permanece, que se ajusta, que aprende a existir para além das aparências e das expectativas sociais. A solidão do envelhecimento, portanto, é também uma oportunidade para redescobrir a essência do ser, para descer às profundezas do eu e encontrar ali uma verdade que o tempo não pode apagar. O tempo, em sua passagem inexorável, não poupa ninguém, e a perda da vitalidade é uma das marcas mais evidentes e dolorosas que ele imprime no ser humano. Schopenhauer, com sua visão realista e desprovida de ilusões, mostra que essa perda vai muito além da deterioração física. Ela atinge o espírito, aquela força interior que impulsiona o homem a agir, a sonhar, a buscar significado. O corpo, que antes era um instrumento ágil e vigoroso, torna-se progressivamente mais frágil, cansado e limitado. Cada movimento exige um esforço maior, cada gesto perde a espontaneidade da juventude, e o desgaste visível do corpo serve como um lembrete constante da finitude da vida. No entanto, é no espírito que essa perda pode ser ainda mais devastadora. A energia que antes movia os sonhos e as conquistas esvai-se lentamente, dando lugar a um sentimento de resignação, de espera e, às vezes, de desesperança. O entusiasmo cede espaço para a melancolia, e o desejo de agir se transforma em uma contemplação silenciosa do que foi e do que não será mais. Essa diminuição da vitalidade espiritual pode provocar uma crise profunda, um questionamento sobre o sentido da vida e sobre o que resta quando o corpo já não responde como antes. Schopenhauer nos convida a encarar essa realidade com honestidade. Negar o desgaste do espírito é uma forma de resistência inútil que apenas intensifica o sofrimento. Aceitar a perda da vitalidade é reconhecer que a vida é feita de ciclos, que o vigor juvenil não é eterno e que há um tempo para cada coisa. Essa aceitação, embora difícil, pode abrir caminho para uma nova forma de existir, onde a serenidade e a sabedoria passam a ter maior importância do que a ação e o vigor. O desafio, portanto, é encontrar sentido e valor, mesmo na fase em que o corpo e o espírito parecem enfraquecer. É nesse ponto que o tempo deixa de ser apenas um inimigo cruel e pode ser visto, paradoxalmente, como um professor rigoroso que ensina sobre a impermanência e sobre a importância de valorizar cada instante, mesmo diante das perdas inevitáveis. Durante grande parte da vida, o homem se apega à ilusão de que pode controlar seu destino, que possui o poder de moldar o curso dos acontecimentos conforme sua vontade. Essa sensação de controle oferece uma falsa segurança,
uma âncora para a mente diante das incertezas do mundo. Porém, o tempo, com sua passagem constante e implacável, desmancha essa ilusão com uma paciência severa e inevitável. Schopenhauer, em sua filosofia centrada na aceitação das limitações humanas, revela que o tempo é o verdadeiro soberano, aquele que impõe humildade ao homem, forçando-o a reconhecer sua pequenez e fragilidade. Nenhum poder, riqueza ou posição social é capaz de impedir que o tempo avance, trazendo mudanças, perdas e transformações que escapam ao controle humano. Essa revelação pode ser dolorosa, pois desmonta as certezas e o orgulho do indivíduo, expondo-o à vulnerabilidade da existência. A arrogância do controle é desfeita diante da evidência inexorável do envelhecimento, da doença, da morte e da perda. Schopenhauer nos mostra que o verdadeiro exercício de força não está em tentar controlar o incontrolável, mas em aceitar a realidade tal como ela é, com todas as suas limitações e contradições. Essa humildade forçada pelo tempo pode ser um ponto de ruptura, mas também uma oportunidade de crescimento interior. Reconhecer que não somos senhores do destino é o primeiro passo para viver com autenticidade, abandonando a ansiedade gerada pela tentativa constante de controlar tudo. A aceitação do inevitável, do que não pode ser alterado, libera o homem para focar no que realmente importa, a maneira como enfrenta sua própria existência, o valor que atribui a cada momento e a qualidade da vida que escolhe viver apesar das limitações. Assim, o tempo, embora impiedoso, é também um mestre que ensina a humildade e a sabedoria, conduzindo o homem a uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo. O envelhecimento é a verdade que a sociedade tenta esconder, mas que Schopenhauer revelou com clareza. É um processo inevitável, que toca corpo e alma, que desmonta ilusões e exige coragem para ser enfrentado. Aceitar essa realidade não é se entregar, mas despertar para a essência da existência, para a sabedoria que nasce da finitude. Se você acompanhou essa jornada, entenda que o tempo não é um inimigo a ser temido, mas um mestre implacável que nos desafia a viver com verdade e autenticidade. Inscreva-se no canal, compartilhe essa reflexão com quem precisa encarar essa verdade e siga conosco para continuar desvendando os mistérios da vida humana, sem máscaras, sem ilusões.